tema do nosso Tadel dessa noite é o compartilhamento na célula. Em outras palavras, a reunião da célula. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre todos os fatores que são indispensáveis para a reunião da célula. E é muito legal a gente estar relembrando, toda vez que eu pego esse material aqui, inclusive faz parte do TLC, que o pessoal hoje está ouvindo lá, né? Inclusive faz parte. Mas é algo que nós temos que estar sempre relembrando, porque às vezes a gente começa a dirigir a célula e às vezes a gente está tão dentro da coisa, da reunião, que às vezes a gente perde aquela visão de águia, não é? Então às vezes é bom vir de fora, relembrar, muitas vezes para melhorar cada vez mais a nossa reunião da célula, né? Então eu quero falar com vocês hoje, 8 fatores indispensáveis para todas as células, não é? Então o primeiro fator que é indispensável, que tem que ter em toda a célula, é o louvor e a adoração, não é? O louvor e a adoração, assim como no culto de celebração, ele abre a porta, para as pessoas, assim, abre o coração das pessoas para a presença de Deus, para o mover do Espírito Santo. O louvor, ele é essencial. E a gente não pode achar que na célula é diferente, não, porque na célula é a mesma coisa, da mesma forma que acontece aqui, é lá. Só que de maneira diferente, Lá a gente coloca um CD. Agora, como que deve ser esse louvor? E como que deve ser esse momento na hora da célula? A gente tem que tomar um cuidado de não colocar música muito triste, sabe? Tem algumas adorações que são muito profundas. Então, a gente tem que entender que a célula ela é principalmente evangelística, não é? Então, está sempre chegando novas pessoas. E uma pessoa nova, ela não entende muito esse negócio de noiva, nós somos a noiva, Jesus, quando você fica declarando eu te amo, então eles não entendem muito isso. Então até eles ficam meio, acham meio estranho um pouco alguns louvores, Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser um louvor que seja muito para baixo, ele tem que ser um louvor sempre muito alegre, O louvor da nossa célula, quando a gente for preparar uma música, a gente já tem que ter isso em mente. O louvor que eu vou preparar tem que ser muito alegre, tem que ser empolgante, tem que motivar as pessoas, tem que rir, bater palma, o pessoal tem que cantar. Tem algumas canções que elas são muito boas, mas às vezes o tom da voz do ministro que está ministrando ali o CD, às vezes é muito difícil de alcançar. Eu notei em algumas células, o pessoal colocando algumas canções do Fernandinho. Fernandinho é muito bom, mas tem algumas canções que não dá para cantar em célula dele, porque ninguém alcança, Ninguém alcança, todo mundo fica só ouvindo, então não tem a participação. Então quando a gente for pôr uma canção, tem que prestar atenção nisso. Será que vai ter a participação? Às vezes é até bom a gente cantar antes, Ou a gente pegar também músicas que nós estamos cantando aqui, de preferência, sempre que for escolher uma canção até facilita, a nossa vida, A gente escolher a música que vai ser ministrada na célula, escolher a mesma que foi no domingo passado. Então, você que é líder, você está aqui no culto, já anota as músicas que foi, Aí você já vai atrás dessas mesmas músicas, ou pode passar até para a pessoa que vai preparar o louvor nesse dia na célula, o momento de louvor e adoração. Já passa até a relação, Às vezes a gente canta 4 músicas, Mas ele não precisa separar as 4, vai separar no máximo 2. Mas tem que tomar esse cuidado. E a gente usa CD, por que a gente usa CD? Porque o CD, qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pessoa que está vendo o líder utilizar o CD, vai achar que ele também pode fazer. Porque ter um CD em casa, hoje qualquer pessoa tem. Um pendrive ali, vai lá e coloca ali. Todo mundo pode fazer isso hoje em dia. Agora, o violão, por exemplo. O violão é muito bom. Mas se a gente usar toda semana, quem está vindo, talvez se a gente estiver preparando outros líderes, e a pessoa que a gente está preparando, o líder em treinamento nós estamos preparando, ele não toca violão, e ele não ouviu muito sobre isso, ele não tem todo o preparo, ele já está um pouco receoso porque ele vai dirigir uma célula. Aí ele vê aquela célula top, onde tem violão toda semana, o louvor é aquela coisa maravilhosa.
Aí ele pensa, poxa, eu nunca vou conseguir fazer um louvor desse, então acho melhor eu não ser líder. As pessoas pensam dessa maneira, não é? Nós já estamos treinados para isso, a gente não pensa mais desse jeito, mas as pessoas que estão chegando, iniciando, elas pensam assim. Elas vão olhar sempre para quê? Para o líder da célula e ver como o líder faz para depois ele tentar reproduzir. Por isso é importante a gente tentar fazer uma célula modelo. A gente tentar fazer uma célula modelo. Por quê? Não por causa da gente, mas principalmente por causa daqueles que estão olhando. Eles vão olhar o que nós estamos fazendo e vão reproduzir, né? Eu estou fazendo lá em Piracicaba, eu voltei a dirigir célula lá, né? Então eu estou dirigindo lá temporariamente até levantar os líderes aí. E eu faço questão, eu pego as mesmas músicas daqui, já levo a letra, de um lado uma canção, do outro lado a outra, né? Então na hora que vai cantar, aí todo mundo participa, porque já está ouvindo muito, né? Então imagina só, você vai numa célula nova, você nunca ouviu aquela canção. Nós até passamos por algo parecido na célula essa semana, né? Eu pedi para uma pessoa ministrar o louvor, mas eu não tinha explicado para essa pessoa, né, que deveria ser dessa maneira, escolher as músicas do louvor, que nós já estamos ministrando, que já canta aqui. E ela escolheu uma música maravilhosa, maravilhosa, do Renascer. Mas eu nunca ouvi aquela música. Nunca ouvi, só ela tinha ouvido. Então o que aconteceu? Foi um momento da célula, um louvor de célula só para ela. Ninguém mais participou. Foi um solo mesmo, né? Era linda, maravilhosa, só que ninguém participou. E o foco é o quê? É que todo mundo participe. A gente quer que o louvor na célula tenha o mesmo nível que tem na nossa igreja, né? Da mesma forma. Mas nós só vamos preparar o coração das pessoas para esse fim se o louvor for um louvor top também, né? Então, a gente tem que pegar as canções que nós estamos aqui. Outra coisa, pode tocar com instrumento? Pode. Nós não temos, de vez em quando, não temos o tema livre que nós colocamos aqui. No tema livre, tem que ter mesmo. Tem que ter, faça mesmo, né? Então, pode até ter muita criatividade nesse dia, né? Mas eu sugiro que na maior parte não use nenhum instrumento, nem violão, nem teclado. Já vieram perguntar para mim do teclado, posso usar o teclado? Eu falei, pode, mas não sempre, uma vez no mês, assim, tudo bem, né? Outra coisa, hoje na internet você pega a letra já com, aliás, a música já com a letra, né? Já vem prontinho, então você põe na TV, já dá para passar também, isso pode também. Mas quando a gente quer ser modelo para passar para as outras pessoas, imagina só, se nós estamos numa célula, assim, num bairro muito pobre, onde a pessoa na casa não tem nem TV. Aí você está na tua casa e ela é a tua vice-líder, né? A tua líder em treinamento, está na tua casa. Você tem uma TV muito grande, aí você sempre faz colocando na TV. E ela já está pensando, puxa, lá em casa não tem TV. Você põe na TV e ela não tem TV. É outra coisa que a pessoa vai falar, puxa, eu não vou poder dirigir uma célula porque eu nunca vou chegar nesse nível. Eu não tenho uma TV, eu não sei nem mexer na internet para baixar essas coisas, né? Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? A gente tem que fazer uma célula onde todos possam dirigir uma célula. Sabe o que é legal da célula, gente, que eu amo a célula? Nós fazemos uma reunião onde qualquer pessoa, né, pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser muito inteligente, né? Não precisa conhecer muito de Bíblia. Um líder de célula, ele não precisa conhecer tanto de Bíblia, porque ele não é um pregador. Ele é só um facilitador da conversa. Então qualquer pessoa pode ser um líder de célula, né? Capacitado, a gente capacita aqui, dá um treinamento, tudo. Continua vindo no Tadel, vai crescendo em conhecimento, mas qualquer pessoa pode, se ela for de uma índole boa, tiver caráter, né, tiver no trilho da igreja, estiver participando, tudo bem. A pessoa não precisa nem ter um ano de igreja para ser já um líder de célula, não precisa, né? Porque ela não é, por quê? Porque ela não é um pregador, né? Ela é um facilitador, né? Ela precisa ser um bom líder, né? Saber delegar as funções ali. Então, primeiro fator indispensável é um bom louvor, né? Nós precisamos ter um louvor abençoadíssimo nesse dia aí. Agora, pode fazer até um negócio muito legal naquele dia que é o tema livre, pode pegar o violão, eu sei que tem o chacoalhinho lá, né, Eliane? Pode fazer um som muito legal.
não é? Pode pegar a colher, pode fazer assim, bem elaborado. Tem que ser criativo mesmo, né? Se quiser põe na TV, põe na TV. Tem que ser bem legal mesmo. Agora, segundo fator indispensável para a célula são os avisos da agenda, né? Hoje nós conseguimos muitas vezes disseminar os avisos no culto e como são poucas pessoas ainda, né? É mais fácil a gente conseguir passar os avisos de maneira correta para as pessoas. Mas quando a igreja estiver muito grande, a célula é um lugar muito importante para os avisos da igreja, né? Então, um aviso que é o mais importante. Qual que é o aviso mais importante da célula? Vamos ver se vocês sabem. O aviso mais importante que tem que ser dado na célula. Culto de celebração, né? O Tadel, culto de celebração e Tadel. A gente tem que pensar que o quê? Que a célula é uma ponte para outras reuniões. Então, quais são as outras reuniões principais? Culto de celebração e Tadel. Então, tem que falar com muita empolgação sobre o culto, porque muitas pessoas só vão na célula, não é? Vocês têm caso assim, na sede de vocês só vai na célula, ainda não vem para o culto. Então, a gente tem que falar que o culto é abençoadíssimo, o Tadel é demais, e tu tem que fazer uma boa propaganda para que eles queiram vir. Nós temos... Você sabe que nada forçado funciona, né? Então, a gente tem que conquistar as pessoas e não forçar, né? Então, o principal aviso é o culto de celebração, segundo o Tadel, e depois os outros eventos da agenda. Qual que é o próximo evento que nós estamos falando muito agora? Vamos ver se vocês já estão aí, já sabem. Qual que é o próximo evento da igreja que vai ter aí? Muito bem, o seminário, né? Então é o que tem que estar sempre falando. E olha, no seminário, o pastor Eliel falou ontem comigo, ele falou, eu quero que toda a igreja esteja lá, não pode faltar ninguém. Né? Mas a gente tem que saber agora como falar, né? Para que todos possam vir, não se sintam forçados, mas se sintam desafiados a estar nesses dias aqui, porque vai ser bênção. Gente, esse seminário, deixa eu falar até para vocês, esse seminário vai abrir assim a mente de muitas pessoas. Você vê que muitas vezes nós não falamos para toda a igreja sobre célula e discipulado, né? Falamos até menos sobre discipulado, né? E nesse dia vai falar só sobre isso, né? Na sexta, sábado e domingo. Então as pessoas vendo a nossa liderança aqui, às vezes ela vai abrir o coração, até se não está sendo discipulado, vai querer ser. Quem já está sendo, vai querer ser fiel no discipulado. Quem está falhando, vai ver que está falhando e precisa. Então a gente tem que garantir que todos os nossos discípulos, toda a nossa célula esteja aqui nesses dias, tá? Então conta aí com a colaboração de vocês e dos outros líderes também. Outra coisa que eu quero falar, nunca deixar então, culto de celebração, Tadel, os eventos importantes, né? Mais para frente nós vamos ter um encontro com Deus, tem que trabalhar muito com isso. A célula, hoje é quem nos ajuda, né, nessa mobilização da igreja, é a célula. A célula é o coração da igreja, né? A célula, quando ela está pulsando do jeito certo, mobiliza todo mundo quer estar participando, então a célula é muito importante. Agora, os avisos, ele deve ser feito assim, não como um simples repasse de um anúncio, né? Por exemplo, queridos, olha só, dia 22, 23 e 24, nós teremos na nossa Igreja da Paz o seminário de células e discipulado com o pastor Eliel e pastora Vera. Você é convidado. Eu só repassei a informação aqui, né? Então, quando a gente só repassa a informação, a pessoa nem se liga. Quando nós falamos assim com muita empolgação, quando nós falamos dos avisos assim de uma forma muito motivada, e a gente chega assim, querido, deixa eu falar algo para vocês. Olha, agora é o nosso momento, o nosso Paz News aqui da célula, né? É o nosso momento aqui, você não pode perder esses avisos. Deixa eu falar para você, olha, dia 22, agora de abril, né? 22, 23, 24, nós vamos ter um seminário na igreja. Nós vamos falar sobre célula, discipulado, inclusive vai vir o nosso pastor, o pastor Eliel e a pastora Vera, eles que vão estar ministrando para a gente, e ele está contando com todo mundo, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento para a nossa vida. Olha, eu estou com grande expectativa para esse dia, e nós vamos estar lá junto, amém? Aí todo mundo, amém e tal. Quando a gente fala dessa maneira, nós não estamos só repassando o que está escrito ali embaixo, né, no quadrinho de aviso, nós estamos falando não de uma maneira mecânica, né? Mas com alegria,
nós estamos passando motivado, nós temos que ser muito motivado. Você que é líder, nós temos que ser muito motivado, tem que ser contagiante na célula, tá bom? Então, não só ler, mas repassar com alegria, não fazer do jeito mecânico, mas sempre com muita vibração e com a graça de Deus, né? Sabendo que você tem um papel importante. Agora, o bom líder, ele transfere o crescimento para a igreja mãe, não é? Um ramo, para ele dar bom fruto, ele tem que estar ligado ao tronco. Agora, você pega uma célula que não tem o coração da igreja, porque pode acontecer, não na nossa igreja, né? Mas pode acontecer da célula querer boicotar, o líder não está muito contente, ele querer boicotar. Não passa os avisos. Já aconteceu, eu já tive líder que já fez isso, já, não é? Não nessa geração aqui, mas eu já tive. Não passava aviso, não avisava dos compromissos. Aí as pessoas vinham e nos questionavam, né? Ah, mas por que não está tendo? Por que eu não fui avisado? Tal. Daí a gente ia descobrindo as coisas, né? Então não era passado. Então quando a célula ela não tem o coração da sua igreja mãe, ela morre. A célula morre, né? Ela está fadada a morrer. Então por isso que tem que estar muito ligado com a célula é a extensão da igreja. É só uma continuidade da igreja. Agora, quando a célula ela está querendo, o líder ele só quer liderar para criar um reino próprio, né? quer dominar sobre a vida das pessoas, não quer honrar a sua igreja, ou a sua igreja mãe. Então, ele está fadado sim a morrer. Um bom líder é aquele que vai transferir o crescimento dele para a igreja mãe, né? Sempre, né, conduzindo para a igreja. Olha, vamos para o culto. Olha, vamos para o Tadel. Olha, os avisos, vamos todo mundo junto. Eu vou junto com vocês, né? Então esse é um bom líder. A célula que cria raízes e deixa de se conectar ao tronco, quer dizer, a raiz principal, ela torna-se um monstrinho. Ela vai se tornar um monstrinho se ela não estiver ligada. Se ela decidir começar a criar raiz própria, sem estar ligado, sem dar referência à igreja mãe, ela se torna um monstrinho, um órgão desconectado do corpo, né? Na nossa igreja nós temos um cuidado, tem supervisão, mas eu já participei de igreja onde os líderes da célula, eles estavam fazendo a célula deles crescer, mas com a intenção de sair da igreja e rebanhar aquele povo, né? Então e não passava os avisos, falava mal da liderança, usava mesmo para destruir mesmo, né, desconectar por inteiro da igreja mãe. Então eu já vi isso acontecer. Agora qualquer célula que está crescendo, mas não consegue levar o povo à celebração, também a gente tem que ver, porque não está 100% certo, né? Então uma célula que está crescendo, é uma célula também que leva as pessoas para a igreja, para o culto de celebração. Pode ser até que esteja com filhos desnaturados, quer dizer, com raízes próprias, né? O bom líder sabe que sua célula tem que estar ligada com a celebração, né? O culto de celebração. Se o crente é fiel ao culto de celebração e à célula, mais cedo ou mais tarde ele consegue vencer, superar as barreiras e crescer espiritualmente, né? Então você lembra que nós falamos que a Igreja da Paz ela tem duas asas, né? Às vezes vocês veem no Paz News, né? Então é o culto de celebração e a célula, né? Nós falamos que para a nossa igreja crescer, o culto de celebração, ela precisa da segunda asa, porque senão ela vai ficar girando, né, em volta, né? Se ela tiver só o culto de celebração, ela vai ficar girando em volta. Se ela tiver só a célula, ela vai ficar só girando em volta também. Mas quando ela tem as duas asas, a pessoa alça voo, pode ver. Você pode pegar uma pessoa que talvez vá na nossa célula, ela só vai na célula. Agora pega a mesma pessoa que vai no culto fielmente, vai na célula fielmente, você vai ver a diferença, não é verdade? A gente nota como que é a vida da pessoa, ela só cresce mesmo na hora que ela está buscando Deus. No culto de celebração, a igreja, porque é a palavra de Deus, né? E nas casas, na grande celebração e na pequena celebração, que é nas casas, né? Então precisa levar as pessoas para o culto de celebração. Agora a terceira coisa que eu quero falar com vocês terceiro fator indispensável para a célula é a oferta da célula. A oferta da célula ela também não pode ser feita de qualquer jeito, né? Quando a gente for ministrar
a célula, ela também tem que ser com muita alegria, empolgação. Na verdade, a alegria e empolgação, ela vai se aplicar a qualquer fator da célula. Tudo que vai ser feito na célula tem que estar com muita alegria, tem que estar muito empolgado, né? Nós temos falado muito sobre isso, né, Rei? Então, quando a gente começa uma reunião empolgada, recebe as pessoas na porta já empolgada, ministra uma oferta empolgado, com alegria, toda a célula ela vai ser uma bênção, né? As pessoas elas vão querer estar ali. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ser sempre com muita alegria e empolgação. E a gente também tem que explicar outro detalhe. A gente sempre explica no culto, né? Para que é destinado as ofertas na igreja. Então, você que é líder, você também deve explicar qual o destino das ofertas, não é? Falar que não é para encher o bolso do pastor, falar que não é para benefício próprio, mas é para quê? Para manter a igreja funcionando, né? Mas também para que a gente possa trabalhar na ação social, para que a gente possa fazer missões, né? Então, nós usamos mesmo, o dinheiro da nossa igreja é muito para isso mesmo, para fazer muitas missões. Tanto é que hoje nós mandamos, e para muita obra social. Nosso dízimo, o dízimo da Igreja da Paz aqui em Rio Claro, vai para Santarém. Vocês sabem disso, né? Vai para Santarém. E para que é usado? Para a fundação de novas igrejas e para o trabalho missionário nos ribeirinhos, né? Para a compra de filtros para a água potável dos ribeirinhos lá. Então nós temos ajudado. Na verdade, a Igreja da Paz hoje foi considerada por uma revista muito importante como uma obra social, a maior obra social de uma igreja no Brasil, né? Às vezes a gente ouve falar até de outras igrejas, mas saiu nessa revista que é a nossa igreja, que tem o maior trabalho social. Outra parte, nós estamos ajudando em Fortaleza, que é a nossa igreja mãe, né? Nós enviamos para lá, mas na verdade esse dinheiro vai para o Atos em Ação, hoje. Antes ia só para Fortaleza, e era usado para quê? Para os trabalhos sociais na favela, né? Para o Instituto Melvin Uber, que ajuda crianças da favela também. Mas hoje não, hoje esses outros 10% é enviado para o Atos em Ação, para a conta da Igreja da Paz Fortaleza, que é usado somente, né, para a fundação da Igreja da Paz São Paulo, capital, só para isso, que é para ajudar no salário dos pastores, a manter a obra lá, né? Agora o restante que fica aqui, nós usamos para a igreja aqui e para esses outros fins, né? Nós estamos fazendo missão em Piracicaba agora, então precisa de recursos. Quarto fator indispensável para a célula, para a reunião da célula, o momento da oração, abençoando os alimentos da marcha. Às vezes a gente tem falhado nesse ponto, né? Às vezes a gente não tem orado. Então no momento da oferta, quando a gente ora pelas ofertas ali, orar pelos alimentos da marcha também, tá? A Marcha do Amor é a parte da ação social que nós temos aqui na nossa igreja e na célula, que é permanente. Ela não tem um começo. Aliás, ela só tem um começo, ela não tem um meio, ela não tem um fim, não tem data para acabar. Você sabe que a Marcha do Amor não acaba, né? Ela sempre continua. Nós usamos isso sempre para abençoar famílias aí que estão precisando. Agora, os membros e os visitantes, eles não são obrigados. Não é obrigado, tem que levar toda semana, não, mas a gente tem que encorajar os membros a trazer semanalmente. A gente tem que encorajar, olha, por favor, querido, se você tiver na tua casa 1 quilo de alimento, sempre leve, traga aqui para a célula, sempre para a célula aqui primeiro, né? Fala, olha, nós estamos ajudando muitas vidas aí, contribua, tenha um coração generoso. Então nós vamos poder ajudar as pessoas, a encorajar essas pessoas. Um trabalho principal do líder é o quê? Encorajar e ensinar as pessoas a agir de maneira correta, né? Biblicamente. Nós ensinamos o quê? A pessoa a ofertar, a dizimar, a contribuir. O reino de Deus, ele funciona com contribuições, né? Com generosidade, com o coração das pessoas. E a gente tem que ensinar as pessoas a terem esse coração. Então, sempre trabalhar para a pessoa trazer alimentos secos, né? Às vezes a pessoa quer trazer alimentos molhados, por exemplo. O leite não é bom trazer o leite. Às vezes nós recebemos aqui leite. Mas o leite não é bom o leite em pó. Mas às vezes a gente recebe até leite em caixinha. Isso não é legal, porque a validade não é tão grande que nem o do em pó. Às vezes tem o perigo de furar aí, de estragar mais fácil, porque
a temperatura, às vezes está quente e tudo, e tem que ser no local adequado isso. Então, ensinar até isso às pessoas. Olha, quando você for trazer alimento da marcha, traga alimentos secos. Aí você explica, né? Macarrão, até o óleo ainda pode, não tem problema, mas até aí só mesmo. E do restante é macarrão, arroz, feijão e assim por diante. Agora, quando a célula ela formar uma cesta, a própria célula ela deve abençoar alguém ali. O ideal é que nem venha para a igreja. Mesmo que não tenha ninguém da célula passando necessidade, se vocês souberem de alguém, pode ofertar essa cesta na vida de alguém ali. Né, para que você possa usar isso de uma ferramenta de trazer a pessoa até para a célula. Às vezes a gente ganha muitas pessoas assim, né? É um gancho só para trazer a pessoa para a célula. Então você tem essa liberdade também, tá? Agora, quando não tem ninguém na célula precisando, os alimentos eles vão ser direcionados para a igreja no segundo domingo do mês, que é a nossa Marcha do Amor aqui na igreja, né? Então, ficou o mês inteiro arrecadando. Arrumou a cesta para entregar para alguém na célula? Amém. Não teve ninguém, aí vem para a igreja, tá bom? Né, queridos? Amém? Então a gente tem que ter esse cuidado para não faltar para ninguém, para a gente poder cuidar bem de todo mundo. Quinto fator indispensável, um momento de passar a visão. Visão de comunhão, a gente tem que falar muito sobre comunhão, a importância da comunhão, do purê de batatas, do evangelismo, do discipulado. A gente não pode esquecer, esse momento é importante, e às vezes a gente deixa passar batido. Então sempre separar pelo menos uns 3 minutos, 5 minutos para alguém, já delega para alguém. Pede para alguém passar esse momento da visão, né, onde vai falar principalmente sobre discipulado, sobre comunhão, sobre ganhar pessoas para Jesus, sobre convidar. Então falar nesse momento de passar a visão, falar sobre essas coisas, né? Qual que é a nossa visão principal? Cuidado, evangelismo, né? Comunhão. Então são esses fatores que no momento de passar a visão nós podemos utilizar. E além de outros aspectos da visão, a gente também deve enfatizar o quê? A multiplicação. Então no momento de passar a visão a gente pode falar, olha queridos, tal dia 25 de março de abril, nós vamos estar na nossa multiplicação, né? Nós já temos uma nova casa, nós já temos líderes em treinamento aí. Então, você pode passar, olha, a multiplicação ela é importante, porque quando a célula está muito sadia, nós temos que multiplicar essa célula para que ela não morra, mas ela continue crescendo, o reino de Deus expandindo. Esse é o nosso coração, ver o reino de Deus expandir, não morrer. Isso já é passar a visão. Quando a gente já fala assim, nós já estamos passando um pouco da visão. A gente também pode falar sobre um bom enxerto para as duas células. Aqui vai falar um pouquinho sobre isso. Agora eu não vou tratar sobre esse assunto. Agora, sexto fator indispensável. Outra coisa, se você tiver qualquer pergunta, você pode fazer, tá? Então pode parar e perguntar, porque é muito bom. Então, o sexto fator indispensável, o testemunho. O testemunho eu tive em Fortaleza, queridos. Eu vi essa célula acontecendo aqui, mas de uma maneira bem rápida, bem natural. E esses fatores aqui, o pastor Eliel, eu pude estar na célula do pastor Eliel. E ele abriu mesmo, né? Foi logo após o louvor ainda. Falou, alguém aqui tem algum testemunho? E eles já estão tão treinados para o testemunho, que foi natural. 2, 3 pessoas levantaram a mão. Às vezes não é nenhuma coisa tão fantástica, né? Mas foi algo que aconteceu na vida dela. E ela começa a notar o que Deus está fazendo. Então já levantou e falou, olha, hoje mesmo eu estava vindo para a célula, eu quase fui atropelado, mas Deus me guardou. E foi assim, né? Eu fui ouvindo eles lá. Então foi muito legal. Então, no momento do testemunho, pode até falar, a pessoa dá o testemunho da própria conversão dela, em poucos minutos, viu gente? Aí você tem que conversar muito bem com a pessoa. Falar, olha querido, você pode dar o teu testemunho, mas assim, muito rápido, tá? 3 minutinhos, no máximo 5 minutos, tá bom? Então você fala, enquanto você pergunta para a pessoa assim, você está na cela, por exemplo, você fala, alguém aqui gostaria de dar um testemunho bem rápido, assim, em 3 minutinhos, no máximo 5 minutos, alguém poderia dar um testemunho? Você já determinou para ela quanto tempo ela tem, então ela já sabe que ela vai ter que resumir, né, a história da vida dela em 3 minutos ali.
Muito bom. Então, quando a gente já se prepara desse jeito, Eliane, né? A gente não fica refém da pessoa, porque às vezes a pessoa, quando ela começa, aí ela desembesta, porque ela quer contar detalhe por detalhe, né? Então, muito bom, muito bem tocado nesse assunto mesmo, viu, Eliane? Mas isso é bom. A gente pode falar para que a pessoa fale como que foi a vida dela antes, em poucas palavras, como ela conheceu Jesus e como é a vida dela depois de conhecer Jesus. Então é bem simples, como era antes, como foi o momento de conversão e como está sendo a vida hoje. Então isso é muito importante, isso eu vi acontecer lá, toda a célula que eu fui, acontecendo o momento do testemunho. Pode ser testemunho de cura, de bênção financeira, ou alguma intervenção sobrenatural de Deus, né, na vida da pessoa ou da família dela, pode ser, não é? E sétimo fator indispensável aqui, palavra com criatividade. Quando a gente for ministrar a palavra, o momento do compartilhar mesmo, a gente tem que fazer com dinamismo, tem que ser algo bem dinâmico, né? Não aquela coisa que só a gente fica falando, né? E aquela coisa morta, né? No mesmo tom de voz, sabe? Sonolento, do começo ao fim, você vai abaixando o tom de voz. Aquilo vai dando um sono nas pessoas, né? As pessoas não participam, então tem que ser muito dinâmico. Aí você está ali na célula, você tem que perguntar. Fala, e aí, querido, o que vocês acham, né? Disso que foi falado e tal. Qual que é a tua opinião? A pessoa está falando, você vê que ela vai encerrar um pensamento. Alguém mais pode participar, gostaria de falar, é o que Deus mais falou com vocês no culto de celebração dessa semana, e sobre esse assunto, o que vocês pensam sobre, sabe, fazer uma coisa bem animada, bem dinâmica, tem que ter, tá? E muita unção, né, queridos? A gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, isso é mais importante do que tudo, né? E quem está cheio do Espírito Santo, você sabe que a palavra unção, ela vem da palavra carisma, né? Carisma, uma pessoa carismática é uma pessoa alegre, empolgada. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não é uma pessoa morta. Ela não é uma pessoa que não é dinâmica, ela é, porque ela está cheia do Espírito Santo. Ela, muitas vezes ela está a explodir, porque ela está tão cheia do Espírito Santo, né? Que é difícil até segurar ela, né? Que ela está tão alegre, tão feliz, tão empolgada com o que está acontecendo ali. E a gente tem que focar na folha da célula. A gente não precisa ficar com a folha na mão, mas a gente não pode sair muito do assunto, né? Nós temos que lembrar na nossa cabeça qual que foi o assunto. Aí vê que está saindo muito fora do assunto, né? A gente voltar, ó, queridos, né? Vamos voltar aqui para o assunto. Você tem que saber voltar para a situação. Às vezes o pessoal saiu totalmente fora daquilo que está sendo falado. Aí você fala assim, olha, queridos, mas está tão gostoso esse momento aqui, mas vamos voltar para o momento, né? Vamos focar naquilo que nós estamos falando, que é o assunto do culto de domingo. Depois no final nós vamos falar sobre isso que vocês estão falando. Mas vamos voltar aqui agora e tal. Daí você faz outra pergunta relacionada ao assunto ali. Então, oitavo e último aqui, oitavo fator indispensável para toda a célula é a oração. O momento da oração no final, pelas necessidades, é um momento assim, que eu vejo assim, fecha com chave de ouro a célula. É o momento que nós vamos fazer com muita empolgação, cheio da unção e de fé, e as pessoas vão receber milagres ali, portas vão se abrir naquele momento, ou a pessoa vai embora frustrada, porque ela estava achando que aquele momento que ia ser fechar com chave de ouro a célula dela ali, né? O momento que ela ia estar recebendo a oração ali. Agora, não precisa ser somente o líder. Se você sabe que tem uma pessoa super empolgada, que sabe ser bem dinâmica, você pode pôr ela para fazer esse momento também. Não precisa ser só você, tá? Não precisa ser só o líder de célula, mas ele pode delegar. Algumas células usam uma caixinha fechada nesse momento também. Nós usamos, né? Onde as pessoas elas escrevem, elas colocam os pedidos de oração dentro da caixinha. E todo mundo ora de maneira genérica, né? Assim, uma maneira por cima, né? A gente não fala os assuntos, porque a gente não sabe o que está dentro da caixinha. Não é algo específico, então é bem por cima mesmo. Agora, outras vezes nós fazemos o quê? Nós vamos perguntando pessoa por pessoa, olha, você tem algum pedido de oração? E você? E você? A gente ora por cada pedido da específico. Então o ideal é o quê?
Assim como nós oramos pela caixinha no momento da oferta ali, que a gente já aproveita e já ora, né? No final deixar para perguntar para cada um se alguém tem pedido de oração. E a gente orar com fé, gente. Porque, olha, milagres têm acontecido nesse momento, viu? Eu tenho ouvido assim, muitas e muitas pessoas contando os milagres que têm acontecido. Agora, os pedidos, ele também pode ser escrito num cartaz. Você pode fazer um cartaz ali escrito pedidos de oração. Alguns pedidos que podem ser os alvos da célula, você colocar ali para as pessoas estarem orando também. Tá? Todo mundo olhando, né, para os pedidos, olhando e orando pelos pedidos. Agora, nós podemos também ouvir todos os pedidos e distribuir para os presentes. Por exemplo, eu pergunto, Reinaldo, você tem algum pedido de oração? Eu queria orar pela minha mãe. Então tá bom. Eliane, você ora pela mãe do Reinaldo? Aí o próximo aqui, né? Eliane, você tem algum pedido? Eu queria que orasse para o meu pai. Aí, Roberto, você ora pelo pedido da Eliane? A gente pode distribuir também. Que daí fica bem legal, um orando por cada um. Dá para fazer isso também. São sugestões, né? Que nós podemos fazer. Agora, dependendo do pedido que às vezes é feito ali, daquele momento, a gente pode levantar um clamor. Quando é alguém que está na UTI, no hospital, a gente levanta aquele clamor. Então, onde todo mundo ora ao mesmo tempo, que é o que nós mais fazemos hoje nas nossas células, né? E você pode deixar o Espírito Santo ser criativo na tua vida, aí você pode fazer esse momento de várias maneiras aí. Você pode até utilizar da folha de alvos da igreja para estar orando também, tá? Agora, o que eu quero falar com você, além de todos esses fatores, assim, fechando isso, né? Depois que a gente fez toda a reunião da célula, abençoadíssima, quando você notar que tem alguém ali que não conhece a Jesus, você pode fazer o apelo, não é? Nós já ganhamos muitas pessoas na célula. Muitas pessoas eu já fiz oração com a pessoa na célula, ela aceitando Jesus. Ali é uma porta de entrada, depois você vai trazer ela para o culto de celebração, mas você tem essa liberdade. Se tem alguém ali na célula, precisa receber Jesus no coração, você ora no final. Aí você tem que ser sensível ao Espírito Santo, né? Tem que ser muito sensível, deixar o Espírito Santo conduzir a reunião e não fazer uma reunião mecânica. Agora, tudo isso que eu falei é bonito, mas nós podemos fazer de duas maneiras. Uma maneira mecânica, né? Ou dirigido pelo Espírito Santo. E aí é o que faz diferença, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que você é dirigido pelo Espírito Santo. Agora, não fica insistindo com ninguém, não força ninguém, não fica falando da religião dos outros. A gente tem que tomar um cuidado, ficar apontando as pessoas. Você não quer falar, ou ficar falando contra os católicos, contra os espíritos. A gente não está ali para agredir ninguém, e nem para ficar forçando a barra. Olha, queridos, vocês têm que falar, só eu que estou falando aqui, né? Vocês têm que participar, porque se você não participar, por que nós estamos fazendo essa célula aqui? Então você faz isso e acaba. Você mata a célula. Querido, eu estou falando isso porque eu já ouvi pessoas, líderes falando isso. Não na nossa igreja, mas eu já ouvi. Aí piorou a situação, né? As pessoas ali, para não ficar envergonhadas, elas até começaram a participar naquele dia, mas na próxima reunião já começaram a debandar. Nem foram mais para a célula. Então a gente tem que tomar um cuidado e lembrar que aquelas pessoas que estão ali, a gente não está forçando, está chegando, é de outra religião, mas não significa que ela vai permanecer naquela religião, não significa que ela vai permanecer na vida errada dela. A gente tem que ter fé e acreditar que em uma hora, se ela tiver um ambiente de aceitação para ela ali, ela vai converter, Deus vai usar a tua vida poderosamente, né? O Espírito Santo dirigindo e conduzindo você. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão na nossa célula, independente da religião, vão se converter e vão seguir a Jesus, assim como nós temos seguido a Jesus. Outra coisa, só para encerrar aqui. Alguém deve cuidar para que sempre haja comes e bebes no final da célula. Ainda que seja algo bem simples e barato, como por exemplo uma pipoca e um cafezinho com biscoito. Mas o importante é ter toda semana a comunhão. Eu estava contando um exemplo hoje para o meu irmão. Falei, sabe como que eu fazia na minha célula, quando eu dirigia muitos anos atrás? Eu fazia o seguinte, a minha célula não era de pessoas ricas, mas também nunca faltou nada. O que eu fazia? Eu aproveitava, ligava na terça-feira já, falando para as pessoas, olha, ligava um por um. Falei, querido, amanhã tem nossa célula, hein? Você não falta não, tá? Você vai precisar de carona? Eu te pego amanhã. Aí eu já sabia quem ia precisar de carona. Às vezes eu já até encaixava com alguém que ia vir. Já encaixava.
o que eu fazia também? Falava, olha querido, você pode trazer um refrigerante amanhã? Ou um suquinho, alguma coisa? Aí pro outro eu falava, você pode trazer algo doce? Outro algo salgado? Porque senão tinha dia que era só bolo. Tinha dia que era só salgado, tinha dia que era só refrigerante. Então quando a gente faz isso, nós vamos delegando ali para as pessoas, né, para cada um trazer alguma coisa, e a gente já aproveita a ligação, né, para não perder o dedo do pulso. Então na quarta-feira aproveita, reafirma, liga de novo e fala, olha, hoje tem a nossa célula, hein? Então não esquece que você vai trazer hoje à noite. Aí o que acontece? A pessoa, ela não esquece. E ela fica comprometida com aquilo, e ela não vai faltar da célula porque ela tem que levar alguma coisa, ela se comprometeu. Às vezes você sabe que a tua célula tem pessoas que têm menos condições, aí o que você pede? Você não pode trazer um tangue? Você não pode trazer um pacotinho de pipoca? É baratinho um pacotinho de pipoca, né? Um e pouco, né? Aí você, para aqueles que têm menos condições, você pede, mas nunca deixa ela de participar, porque ela já vai começando a trabalhar generosidade no coração dela. Porque nós sabemos que o que traz crescimento financeiro na vida das pessoas, bênção na vida das pessoas, é a generosidade. E até quem é muito pobre, nós temos que ensinar a ser generoso, para que ela possa, sabe, semear e depois colher. Ela só vai colher se ela semear, né? Então, até nesses pequenos detalhes, nós como líderes, nós temos um papel fundamental.